Bem, minhas amigas e meus amigos, bom dia àqueles que já ainda não tiveram a oportunidade de almoçar, boa tarde àqueles que já tiveram essa satisfação. Eu quero primeiro me apresentar, aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Rômulo Marcel, sócio-diretor do Menescal e Marcel Advogados e do MM Start. Estou aqui com o nosso sócio Arthur Sampaio, que cuida e leva adiante a nossa área de privacidade e de proteção de dados pessoais. E agradecer aqui de pronto muitíssimo ao Rafael e ao Luiz Henrique, que toparam esse nosso convite e estão aqui hoje conosco para falarmos de um tema tão importante e tão da ordem do dia, que é a proteção de dados pessoais. Como vocês bem sabem, a maioria já tomou conhecimento com essa realidade, o ordenamento jurídico do Brasil foi inovado com uma lei que trata especificamente da proteção dos dados pessoais. A lei até tem no seu nome o título de geral, mas o fato é que é uma legislação específica para tratar dessa matéria e, portanto, de uma importância brutal, sobretudo quando nós falamos de proteção à saúde, à vida, como é o trabalho muito bem desempenhado por esse grupo cearense que muito nos honra, que é o Grupo Apivida. Então, eu quero primeiro agradecer muitíssimo aqui ao Rafael e ao Luiz pela aceitação do convite e quero agradecer também muitíssimo àquele que é um cumpridor de promessa, o meu amigo Igor Facó, que está aí na sala e que é, viu, Rafael e Luiz e Arthur, o artífice desse nosso encontro. Foi por intermédio dele, que é um amigo de muito tempo, há quase 2 décadas, nós mantemos aí uma amizade que vem acoplada ao trabalho, mas que é muito mais do que isso, e que, da minha parte, pelo menos, se move com base numa extensa admiração. Eu tenho pelo Igor, que é meu contemporâneo, acredito que nós nos formamos no mesmo ano, nossa OAB é até próxima, então eu tenho pelo Igor realmente uma admiração muito profunda e quero aqui agradecer a ele de público por ter viabilizado essa nossa conversa. Eu vou, antes de passar a palavra ao Arthur e depois o Arthur aos nossos convidados, vou fazer aqui uma pequena apresentação. O Rafael Portela é graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Gestão de Projetos pela UES, é diretor de Governança e Segurança da Informação Corporativa do Apivida desde dezembro de 2017 e membro do Comitê de Governança e Gente desde fevereiro de 2018. Foi diretor de regulação ANS da Apivida entre agosto de 2015 e novembro de 2017. Gerente de assuntos estratégicos da Apivida entre junho de 2012 e julho de 2015. O Luiz Henrique de Almeida Pereira, de seu turno, é bacharel em Direito pela Unifor, tecnólogo em redes de computadores pela Estácio FIC, pós-graduado em Direito Digital e Compliance pela Damásio Educacional, pós-graduando em Cibersegurança e Proteção Digital de Negócios pela Faculdade e Instituto de Administração, certificado Exim Data Protection Officer e ISO/IEC 27001-2013, auditor interno, tem experiência em sistemas de gestão de segurança da informação, atua como gerente de segurança da informação e proteção de dados no Apivida. Com essa apresentação, eu já devo dizer e antecipar aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que temos, com toda segurança, uma live de altíssimo nível e isso se justifica pelo currículo de grande envergadura dos nossos convidados. Arthur, contigo, meu amigo. Dispensa apresentações, né, esses 2 convidados. Então, como o Romulo falou, a gente vai falar um pouco sobre os impactos da LGPD na área da saúde, tentando levar um pouco mais para a experiência do Rafael e do Luiz, experiência prática, né, que eles tiveram na implementação da LGPD lá no Apivida, né? Então, a gente pode começar já com as perguntas, né, Romulo? Rafael, Luiz, meus amigos, fiquem à vontade, por acaso eu não tenha tido a competência de lhes apresentar adequadamente, se vocês quiserem falar mais alguma coisa dessa
realidade de vocês aí à frente desse grupo, que, como eu disse, é um orgulho para nós, os cearenses e os brasileiros. Se vocês quiserem, antes de nós passarmos as nossas questões, falarem mais alguma coisa, fiquem à vontade. Só com as perguntas, Romulo, eu acho que só destacando aí, o Luiz ainda não atualizou o currículo dele, mas ele foi, vamos dizer assim, empossado recentemente como o encarregado de dados oficial da empresa, né? Então ele tem mais esse peso aí no currículo, é o cara que vai tocar o dia a dia da LGPD aqui e realmente a gente conta muito com ele no projeto. Acho que o Arthur pode prosseguir com as perguntas, que aí a gente vai, ao longo das perguntas, desenvolvendo o tema. Maravilha. Aliás, é verdade, nós soubemos disso recentemente e o nosso querido Luiz Henrique me deu, inclusive, aqui fazer também um registro, a honra da sua presença com um outro grande amigo do Apivida, Daniel Soares, na minha palestra sobre proteção de dados na FIEP, e aqui também agradeço a ele de novo por esse prestígio, tá certo? Vamos lá. Arthur, começa. Só agradecer a sua generosidade aí na apresentação. Obrigado, é isso mesmo, e vamos tentar fazer o melhor possível aqui na nossa live. Maravilha, eu fico pensando no tamanho da sua responsabilidade, viu, meu amigo Luiz Henrique? Porque é dado pessoal que não acaba mais, então já me solidarizo aqui com você. E vamos ter umas perguntas a ele mais tarde sobre essa experiência dele, né, como encarregado, mas daqui para mais tarde a gente foca mais nesse assunto aí. Enfim, para começar, né, como o Romulo falou, a gente sabe que o Apivida hoje é uma das maiores empresas do Brasil, um dos maiores planos de saúde também, se não o maior, né? Então, a gente gostaria de saber, agora de início, como que o grupo se preparou para dar início a esse processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e garantir essa segurança da informação, né? Qual foi esse caminho que vocês percorreram desde a aprovação da LGPD? E aí a aprovação que eu falo é desde a sanção, né? Agosto Desde de 2018, né? Agosto de 2018 foi quando a lei foi aprovada. A gente iniciou o nosso projeto de fato em 2019, né? E aí eu queria destacar aqui, primeiramente, a decisão de criar uma área de segurança da informação e proteção de dados desvinculada da tecnologia da informação, né? A gente tem visto no mercado muitas dessas áreas de privacidade vinculadas à TI. O que acontece quando você faz isso? Você tira um pouco da independência dessa área, você tira um pouco da autonomia dessa área na hora de cobrar da TI, que é um dos principais atores, vamos dizer assim, no processo de segurança da informação e proteção de dados, na hora dessa área cobrar a TI. Então, foi uma decisão estratégica do Apivida, já de primeira mão, tirar da TI isso daí e colocar na área de governança, dando essa autonomia para a área, né? É importante ressaltar aqui que essa área de proteção de dados ela vai definir os padrões que vão ser seguidos pelas áreas, não só de TI, como todas as áreas operacionais da Apivida, cobrar, né, obviamente, que essas áreas cumpram e fazer os testes, até mesmo a auditoria para poder garantir que os padrões em segurança da informação e proteção de dados sejam cumpridos. Segundo, eu queria destacar aqui também o modelo que foi adotado para essa área, o modelo de atuação dessa área. A gente tem hoje no mercado basicamente 3 modelos, um modelo mais centralizado, o descentralizado e o híbrido. Vou explicar rapidamente aqui para vocês mais ou menos como é que cada um funciona. O centralizado, ele atua com recursos próprios, ele tem uma equipe mais inchada, né? Dependendo do porte da empresa, isso pode chegar até 20 colaboradores na área, e ele assume a responsabilidade sobre os processos de segurança da informação lá nas áreas de negócio, ou seja, ele entra lá no RH, entra na área área médica, entra na área de suprimentos, e ele atua na segurança da informação pela área, certo? Qual é a desvantagem desse modelo? Esse modelo, primeiro, ele incha a área de segurança da informação, isso traz um custo adicional, e ele também dificulta a promoção da cultura de segurança da informação. Quando você assume pela área a responsabilidade de proteger os seus dados, de proteger a sua informação, você acaba não incentivando ela a criar essa cultura de segurança da informação, que é importante para todas as áreas da empresa, né? Não pode ficar somente ali na área de proteção de dados, realmente tem que abranger todos os níveis hierárquicos e todas as áreas. O modelo descentralizado, ele tem uma equipe muito enxuta, ele tem praticamente ali o DPO e mais 1 ou 2 analistas para poder dar um suporte, e
ele delega tudo isso para as áreas de negócio, né? As áreas de negócio, elas tocam o dia a dia. E qual é a desvantagem desse modelo? É que, muitas vezes, a área de negócio ela tá ali no dia a dia dela, tocando a operação, pensando no que é o core business da área, e acaba esquecendo de colocar em prática, né, a proteção de dados. O Apvida acabou optando pelo modelo híbrido, né? Como é que funciona esse modelo híbrido? A gente tem o DPO, a gente tem os analistas que suportam o DPO, mas essa área ela se posiciona como uma área de segunda linha, né? A primeira linha é a área de negócio, o RH, suprimentos, área médica, e ela se posiciona como uma área de consultoria, né? Na segunda linha de defesa. E aí ela norteia, né, através de normatização, criação de políticas, ela passa a nortear e atuar como uma consultoria para todas as áreas da empresa. Nesse modelo, a gente também tem o que a gente chama de Comissão Gestora de Segurança da Informação, que é uma comissão que hoje aqui ela conta com jurídico, conta com gestão de risco corporativo, conta com a área de operações, que pega muito da área médica, conta também com a área de TI. Então, a gente tem uma comissão, essa comissão é responsável por validar essas normas que o DPO propõe, né? E também ajudar em todas as iniciativas e nos projetos que vão desenvolver, né, e vão implementar essa cultura de segurança da informação na empresa. É importante, né? Isso aqui foi a base de tudo, né? E aí, para que a gente pudesse impulsionar esse processo de adequação, a gente contou também com uma consultoria especializada no assunto. Essa consultoria nos ajudou muito, né, na construção das normas, das políticas, na revisão dos contratos, né? Ela mapeou todos os fluxos de dados do Apvida, e aí você imagina aí uma empresa do tamanho do Apvida, que é muito verticalizada, né? A gente costuma dizer, a gente tem aqui uma empresa de engenharia aqui dentro, que a gente toca os nossos projetos dos hospitais e das clínicas. A gente tem um escritório de advocacia aqui dentro, né? Com muitos advogados aí que o nosso amigo Igor Facó toca, né? Valorosíssimo escritório de advocacia, que fica o registro, viu? É isso aí, é isso aí. Então, como a gente tem essa nossa estratégia de verticalização, o desafio se torna ainda maior, né? E aí a gente teve o apoio dessa consultoria. Esse projeto durou pouco mais de um ano e terminou agora, recentemente, mas o trabalho, obviamente, não para por aí, é um trabalho contínuo. A gente sabe que vem a NPD por aí daqui a pouco, a gente sabe que é um mercado muito dinâmico, né, que envolve tecnologia, então a gente está sempre atuando com um plano de ação sempre em constante, rodando constantemente. Bacana, excelente. Eu quero só fazer alguns pouquíssimos destaques aqui da fala do Rafael, que primeiro me parece houve uma opção muito feliz na separação da área de segurança da informação do restante da governança, porque isso realmente te traz um ganho de segurança muito forte e muito real. E a outra é a verticalização. Eu trabalho para o Apvida já há alguns anos, nós começamos o escritório aqui, ou então MJ Advogados, ainda como prestadores de serviço ao Apvida, não havia ainda essa decisão de internalizar o jurídico, e o que nós vemos, Rafael, Luiz, Arthur e os nossos convidados que estão aí assistindo, é que são várias empresas dentro de uma só. Ou seja, você tem ali uma pluralidade de negócios e de atividades que geram em vocês e para vocês realmente uma necessidade ainda maior de proteção e de cuidado com o tratamento de dados. E aí o Rafael tocou num ponto que para mim é muito sensível, extremamente sensível. Eu queria aqui passar a bola rapidamente ao nosso amigo Luiz Henrique, que é o fato de nós não termos ainda uma ANPD em funcionamento. Claro que nós já demos alguns passos, não é, Luiz? Nós temos aí uma ANPD cujos diretores foram indicados pelo presidente, já foram aprovados pelo Senado, mas o fato é que aquilo que nós esperamos de uma ANPD, que é o esmiuçamento daquilo que a legislação coloca, nós ainda não temos. E aí eu queria ouvir do Luiz como é que quem está nessa linha de frente lida com essas lacunas, porque nós sabemos que o legislador brasileiro optou
por uma legislação mais enxuta, quando nós comparamos, por exemplo, com a legislação europeia. Então, como é que fica isso? Como é que vocês, ao se depararem com temas que ainda não foram exatamente disciplinados pela legislação e que a ANPD deverá fazer no futuro, como é que vocês têm lidado com isso? Quais são as perplexidades que isso tem gerado? Rômulo, um dos grandes balizadores nossos é justamente a GDPR, né? A lei brasileira, ela tem por balizador também a GDPR, e para o que nos falta de regulamentação a respeito da NPD, a gente também recorre à GDPR para ver como é que isso está sendo tratado lá na Europa, né? Quando da entrada em vigor da lei, agora no dia 18 de setembro, tinha-se uma discussão muito grande a respeito da segurança jurídica de uma lei entrar em vigor sem uma agência reguladora atuante, né? Isso causou uma grande preocupação, assim, os grupos estavam meio que enlouquecidos, como é que a gente vai tratar LGPD sem agência, né? Porém, se a gente pensar e fizer aqui uma regressão aqui de memória, a gente vai ver que esse tema, proteção de dados, não só no que diz respeito a um pouco de regulamentação, mas a própria imposição de multas, eles têm sido feitos com base em outras legislações já há algum tempo no Brasil, né? Então, a gente sabe que a NPD, as multas administrativas só vão entrar em vigor no ano que vem. Isso causa, e aqui eu quero deixar entre aspas uma certa tranquilidade, né? Eu não diria isso, mas muita gente acha que uma certa tranquilidade, mas outras legislações e a própria LGPD já está sendo usada como fundamento para aplicação de multas, de sanções judiciais, né? A gente tem visto isso todo o tempo. Quanto à falta de regulamentação, por exemplo, na figura do DPO, que também é uma incógnita, a lei fala pouquíssimo a respeito dessa pessoa, como ela vai atuar, mas aí a gente também recorre à GDPR, que é bem mais ampla. Além da GDPR em si, tem outras questões normativas produzidas na União Europeia que elas dizem como o DPO deve desempenhar seu trabalho, quais são as suas funções. Então, assim, acho que a nossa grande fonte de pesquisa ainda é a GDPR, né? Até mesmo pelas incertezas de como a LGPD vai ser tratada aqui dentro, né? Como é que a agência reguladora vai entender e vai, vamos dizer assim, normatizar as questões que ainda estão na sombra, digamos assim. Sim, até porque, querendo ou não, a Europa, né, Luiz, está anos-luz à frente da gente quanto a essa questão da proteção de dados. Você vê, entre a década de 60 e 80, vários países lá já tratavam a proteção de dados como princípio constitucional, né? Países como Espanha, Portugal, Áustria. Então, eles já estão falando sobre esse tema há bem mais tempo aqui do que a gente. A gente ainda está engateando, né? Vamos dizer assim. E aí eu queria aproveitar esse ensejo para perguntar ao Rafael, né, quais que foram os principais impactos causados na governança do Grupo Apvida, aí, entre vocês, trazidas por essas imposições da LGPD. Tivemos vários impactos na governança, né? Começando ali pelas políticas e pelas normas internas que a gente antes não tinha, e com a LGPD a gente teve que criar como a nossa política de segurança da informação, de proteção de dados, né? Gestão de acesso, dentre outras várias políticas que elas nascem ali no DPO. Elas são, quando ela é a nível de norma interna, ela é aprovada ali mesmo na Comissão Gestora da Segurança da Informação, que eu citei hoje mais cedo, mas quando ela é uma política, ela sobe até o Conselho. Então, ela percorre aí um caminho de ser elaborada pelo DPO, passar pela comissão, depois a gente tem um comitê, que é o Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance, que é um comitê que tem acompanhado o assunto LGPD mensalmente, uma pauta recorrente. Todo mês estamos eu e o Luiz lá, prestando conta com o Comitê de Auditoria sobre o andamento do projeto.
né? Então, essa política passa pelo comitê e sobe para aprovação do órgão máximo da administração, que é o conselho. Então, realmente impactou toda a governança da empresa, né? A gente também tem alguns outros, a diretoria também, alguns outros órgãos que têm acompanhado a diretoria também tem que, sempre que a gente precisa deliberar alguma coisa, alguma coisa estratégica a nível tático, a diretoria também tem nos acolhido e tem abordado os temas de LGPD, dado bastante prioridade. Isso aí, o presidente, os vice-presidentes que compõem essa diretoria estatutária, eles também têm dado uma atenção muito especial para a lei, e isso foi muito importante para que a gente pudesse realmente avançar com os projetos e com as iniciativas de um ano para cá. É interessante isso que o Rafael falou, viu, Arthur? Porque nós, nos projetos de implantação em que temos nos envolvido, destacamos muito esse ponto. Ou você tem um comprometimento da alta cúpula da empresa, da alta direção, na proteção dos dados, numa governança efetiva, real de proteção aos dados pessoais, ou então você não tem nada. Porque, no final das contas, isso pode partir, muitas vezes, e se configurar como uma espécie de sabotagem. Você tem ali as pessoas que tratam o dia a dia da empresa, da companhia, preocupadas com essa proteção de dados, mas a alta direção não se envolveu no processo. Então, é importante saber que esse dado é fundamental. A alta cúpula da companhia precisa realmente estar envolvida para fazer que isso efetivamente aconteça de uma maneira real. O Luiz falou de algo na fala, na intervenção dele, que me lembrou, viu, Luiz, uma brincadeira que o pessoal faz, dizendo que a LGPD é a lei que não estava em vigor mais aplicada do mundo. Porque mesmo quando a LGPD ainda não estava vigorando, já havia decisões, nós vimos algumas, com menções LGPD. Eu menciono, por exemplo, aquele caso lá do metrô de São Paulo, que pretendia fazer reconhecimento facial das pessoas e tudo mais. E a lei, embora não em vigor ainda, já foi aplicada naquele contexto. Perfeito, é isso mesmo. Assim, todo dia a gente está vendo, são vários, né, os exemplos que a gente tem de aplicações que, mesmo às vezes nem citando LGPD, mas que a gente lê nas entrelinhas o fundamento na proteção de dados, na proteção do titular dos dados, e eu considero que ela já entrou em vigor há bastante tempo, vamos dizer assim. É verdade. E tem um dado também que você disse aí, importante. O pessoal está esperando a ANPD. Ah, não, deixa chegar agosto de 2021, que só lá eu vou me preocupar com as sanções e etc. Pessoal, o Luiz já mencionou aí, tocou no ponto fundamental. Os órgãos de defesa do consumidor já estão atuando no sentido de fazer valer a lei e os próprios titulares também têm feito isso. Então, convém não esperar. Tem essa história no Brasil que eu acho péssima sob todos os aspectos, da tal da lei que pega e da lei que não pega, né? O pessoal fica esperando para ver se a lei vai pegar. E aí é bom saber, embora não me surpreenda, que um grupo desse porte, dessa envergadura, tem realmente essa preocupação com o tratamento de dados pessoais, inclusive porque, e aí o Arthur vai daqui a pouco tocar nesse ponto, são dados sensíveis, ou seja, aqueles dados com os quais vocês tratam são dados classificados pela lei como sensíveis. Então, essa preocupação tem que ser realmente muito premente. Sim. E aí, aproveitando esse ensejo, né, Romulo, e até aproveito para direcionar essa pergunta novamente para o Luiz. A gente vê, por exemplo, já assisti várias lives, né, que o pessoal fala que no dia a dia as empresas preferem escolher alguém da área de TI, na área de tecnologia da informação, para exercer esse papel do encarregado, né? Então, eu gostaria de saber como que foi esse processo de vocês, né? Qual critério que vocês utilizaram para escolher alguém como encarregado, para escolher o Luiz como encarregado, e como que anda esse papel, né? Então, não sei, talvez o Rafael possa responder também esses critérios e o Luiz eu vou falar sobre... eu vou falar um pouquinho sobre o que levou a gente, né, a definir
Luiz, aí o Luiz pode falar um pouquinho já do dia a dia. Além da inquestionável competência do Luiz, claro, né? A gente está falando de outros critérios. É isso aí. Generoso, viu, Romulo? Eu acho que eu falei um pouquinho disso lá no começo da conversa, né? Foi primordial para a gente o entendimento de que essa área que o Luiz toca hoje deveria estar fora da TI para poder dar independência. A TI é, de fato, a área mais relevante quando a gente está falando de segurança de dados, né? Obviamente que a segurança de dados não se resume à parte digital, à tecnologia, também a gente fala de documentos físicos, entre outros, mas a TI, de fato, é hoje a mais relevante. Então, como é que o encarregado de dados, situado abaixo da área de TI, vai cobrar o chefe dele, né? Normalmente, o encarregado de dados, a gente fez um benchmarking no mercado para poder ver como é que as empresas estavam posicionando o DPO na hierarquia, e normalmente ele está ali em nível de gerência. Então, como é que o encarregado de dados vai cobrar ali o seu diretor com autonomia, com independência, né? Isso não seria possível se estivesse dentro da TI. Então, essa foi a principal balizador para que a gente trouxesse a área para a governança, para fora da TI, e aí, obviamente, que a gente buscou alguém com um perfil técnico, que tivesse também conhecimento na parte do direito, técnico da tecnologia, com também uma parte do direito. A gente encontrou o Luiz, ele realmente encaixou nesse perfil, e a gente trouxe o Luiz, e o Luiz pode contar um pouquinho mais aí como é que tem sido esse desafio no dia a dia. Assim, eu acompanho, a gente nessa fase está acompanhando muito grupo, né? Muita discussão, LinkedIn, então assim, cada grupo tende a puxar um pouco a sardinha para o seu lado, né? Então, quem seria o mais competente para assumir essa função de DPO, né? E aí eu chamo de função, né? Não é uma nova profissão, mas uma função. Bom, eu como transito nas duas áreas, eu vejo, a minha visão é a seguinte: você tem que conhecer de legislação? Claro que tem. Você tem que conhecer de tecnologia? Também tem. Mas você tem que conhecer também de processo, né? Isso é fundamental e as pessoas às vezes não atentam para isso, né? Nem às vezes o profissional de tecnologia somente ou o profissional de direito somente seriam capazes de ter todas as qualificações necessárias e vamos lá, gente, assim, não é uma coisa de outro mundo não, né? Eu comprei recentemente um livro muito interessante, por sinal, que fala da figura do DPO, mas olha, é tão complexo, tão complexo a figura posta lá a respeito do DPO, eu fico imaginando que eu estou a anos-luz do que é solicitado ou requerido lá no livro como competências, né? Então, de fato, primeiro, a gente tem que entender que é novo, né? Não existe DPO com 10 anos, como a gente às vezes vê aí, as solicitações de vaga, ou 5 anos, ou 2 anos sequer de experiência, a não ser que ele tenha vindo da Europa, por exemplo. Mas é uma coisa que é um constante aprendizado. Tem necessidade no conhecimento jurídico? Sim. Tem necessidade no conhecimento técnico, tecnológico? Sim. Tem necessidade de um conhecimento de processo? Sim. Mas eu acho que fundamental para essa função hoje é realmente a capacidade de negociação, né? O DPO, ele é um grande negociador, né? E eu desempenho essa função talvez muito mais hoje do que a parte técnica ou jurídica, né? É conversar com as áreas, entender os problemas e não só levar problemas, mas levar soluções possíveis, né? Então, a gente está sempre tentando viabilizar o negócio, de olho na legislação, entendendo as capacidades tecnológicas, todo o tempo negociando. Então, às vezes tem dias que a gente chega ao final do dia, assim, exausto de tanto ter que lidar com tantas pessoas, né? Ouvir tantas histórias, contar tantas histórias também, mas eu acredito que ser um bom negociador, ter uma comunicação razoável, sejam requisitos também fundamentais, tanto quanto jurídicos e tecnológicos. Porque, na verdade, em vários momentos, né, Luiz, você vai ter aquele conflito entre o tratamento de dados e o modelo de negócio, né? Várias vezes o tratamento de dados vai inviabilizar esse modelo, e você não pode fazer isso, né? Você tem que
encontrar soluções, né, no tratamento de dados para aquele modelo de negócio continuar ali em andamento. Então, concordo 100% com você. É interessante nós ouvirmos alguém da prática do dia a dia. E aí, Luiz, sobre o livro, eu quero lhe dizer uma frase que eu gosto muito, que diz que na prática a teoria é outra. Tá? Então, essa história de que você vai ter tais e quais exigências e condições e etc., isso, quando nós vamos para a prática realmente do dia a dia, vemos que determinados aspectos precisam de um redimensionamento. E aí, enquanto você falava e dizia dessas capacidades de unir essas funções, tecnologia, direito, a questão dos fluxos, essa questão de processos é fundamental. Aliás, uma das questões mais fundamentais no tratamento de dados é justamente nós entendermos o mapeamento, ou seja, por onde esses dados transitam, o que é que eles fazem no modelo de negócio da companhia, mas, sobretudo, e aí o Arthur foi muito feliz, a questão da negociação. Porque se você realmente não tem isso, você vai ser aquilo que muita gente, às vezes, identifica no jurídico. Ah, lá vem o cara para inviabilizar a minha função, brigar comigo do setor de vendas, por exemplo, ou do setor de marketing, porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, se você não tem essa capacidade de negociar e encontrar, viabilizar uma solução alternativa, com certeza esse trabalho de encarregado ou de DPO, como queira chamar, não vai ser desempenhado satisfatoriamente. Eu até diria assim, que a gente não pensar numa solução criativa, e hoje eu fui consultado de manhã a respeito até de uma carta do Instituto de Defesa do Consumidor lá de São Paulo, para um grande hospital, uma grande rede de laboratório e hospital aqui, que está com um projeto de, vamos dizer assim, de mineração de dados de saúde, né? Então, antes mesmo de qualquer reclamação, a própria entidade já tomou a frente e já questionou a empresa como é que ia ser esse projeto, quais eram os dados que ela ia, se ela tinha consentimento dos usuários para os casos necessários, e uma série de questionamentos. Aí eu passei essa carta hoje de manhã para um colaborador nosso aqui, um diretor, e ele disse assim, o que você sugere nessa situação? Eu só respondi assim, vamos precisar utilizar a criatividade. Boa! Então, assim, a gente não tem resposta pronta para tudo, né? Então, frente a um questionamento de um órgão de defesa do consumidor sobre um produto ou serviço que a gente quer lançar no mercado, e o Apvida tem iniciativas para esse tipo de demanda também, a gente vai ter que usar a criatividade. A gente vai ter que parar e ver como a gente não inviabilizar negócio, mas também como é que a gente pode estar minimamente adequado à legislação. E outra coisa, a gente também precisa entender que tratar os dados dos nossos beneficiários com carinho e cuidado, inclusive isso faz parte dos pilares do Apvida, né? O acolhimento é importante também para o modo como as pessoas nos veem, né? Então, a gente tem que pesar cada um desses critérios aí para tentar viabilizar o negócio da melhor forma possível. É verdade, é aquele mote do que nós falamos quando eu tive a oportunidade de palestrar na FIEC, de que isso é um diferencial competitivo. As pessoas precisam parar de olhar, Luiz, e aí você foi muito feliz nessa colocação, para a proteção de dados como mais um problema, mais um item a ser cumprido pelo empresário, coisa do gênero. Não, isso é algo sensível, é importante e vai entregar um diferencial competitivo àquelas empresas que cuidem bem dos dados, que tratem aquilo, como você disse, com respeito e com carinho. Isso realmente é um diferencial competitivo muito importante. E aí, Rômulo, a gente pode aproveitar e perguntar até para o Rafael quais que são os dados na área da saúde mais tratados, né? Quais são esses dados que passam mais pela mão de vocês? Talvez o Luiz também possa complementar. São dados de, vamos supor,
prontuário, né? Aqueles dados contidos no prontuário, ou dados de registros mesmo, né? E aí, qual que é a base legal que vocês utilizam mais no dia a dia de vocês? Tutela da saúde, legítimo interesse, consentimento? Dados, essa relação aí já inicia na venda, né? Na venda do plano, vamos dizer assim. Na hora que o nosso vendedor aborda o cliente, na hora que o RH propõe para o seu funcionário o plano de saúde, aí a partir dali a gente já começa a coleta de dados, né? Com o nome, telefone, os dados que a gente chama de dados básicos cadastrais, para que aquele cliente possa realmente se tornar o nosso beneficiário. E ao longo da relação desse cliente com a operadora, esses dados vão sendo coletados, né? A partir do primeiro atendimento dele, quando ele busca ali uma consulta eletiva ou de urgência, a gente tem aqui um sistema que foi todo desenvolvido dentro de casa e que é altamente customizado e que realmente acaba centralizando essas informações. A parte mais técnica eu vou deixar para o Luiz nos ajudar aí, a questão das bases legais, o que a gente tem utilizado no dia a dia. A empresa verticalizada, ela tem vamos dizer, ela tem algo que dá uma complexidade a mais, né? Eu ia dizer complicador, mas eu não gosto dessa palavra, não. O negócio é abrir os caminhos, né? Mas ela dá uma complexidade a mais, porque eu vou desde o dado cadastral básico até o prontuário médico, né? Seria um dado sensível. Então, a gente coleta aqui uma infinidade de dados pessoais, né? E assim, bases legais que a gente costuma trabalhar aqui. Na nossa maioria das bases legais é cumprimento de contrato, né? Então, os dados coletados e tratados pelo Apvida, eles são essenciais para o cumprimento dos contratos, seja ele do plano de saúde ou seja o atendimento médico hospitalar, né? Digamos assim. A gente usa legítimo interesse, em alguns casos, em bases legadas, a gente usa o legítimo interesse, né? Principalmente em ações de marketing, quando isso não envolve dados pessoais sensíveis, consentimento é uma base assim bem difícil de manter, né? Mas ela é obrigatória em alguns casos, né? Tratamento de dados de crianças e adolescentes, tratamento de dados sensíveis, a gente está ciente, já tem processos mapeados que vão usar o consentimento como base legal. Então, não tem jeito da gente fugir. Agora, sim, o que eu diria o consentimento, na minha opinião, ele deve ser considerado como a última base possível, juntamente com o legítimo interesse, né? O ideal é que a gente consiga encaixar no nosso modelo de negócio as outras bases necessárias. Cumprimento de contrato, promoção da saúde, ou qualquer outra base legal que caiba, né? Mas o cumprimento de contrato, de fato, é o fator mais forte aqui que nos embasa para tratamento de dados pessoais. A gente sabe que pela lei... Ele vem, ele vai, né? O Arthur tinha até me comentou hoje cedo sobre uma decisão que ele tomou conhecimento da Finlândia, né, Arthur? Fala para a gente aí um pouquinho sobre isso também, por favor. Sim. Eu não sei se vocês chegaram a tomar conhecimento, mas ontem saiu até uma reportagem no G1, né, no site do G1, informando que uma clínica psiquiátrica sofreu um ataque ransomware, né, um ataque hacker, e teve dados de todos os clientes vazados, né, e nesses dados incluía relatos dos pacientes sobre as consultas. Então, a gente pode perceber o quão grave que isso pode se tornar. E aí, esse cara que fez o ataque está chantageando as vítimas para não expor esses relatos, né? Então, você percebe o quão íntimo isso é, né? Será que... Eu fico me perguntando, será que tem algo mais íntimo do que o relato de uma pessoa numa consulta psiquiátrica, né? Não deve ter, não. E aí eu fiquei pensando, viu, Arthur, aquilo que a gente às vezes comenta, inclusive quando vai apresentar propostas a clientes e tudo mais, que do jeito que você tem, de um lado, pessoas preocupadas em garantir a proteção de dados,
de outro você tem ali um mercado se formando de pessoas que vão aproveitar as fragilidades. Então, é realmente muito importante que haja essa preocupação de ter uma governança forte, firme, no sentido de garantir a proteção efetiva dos dados, sob pena de cair nas mãos desse pessoal que está ali para usufruir das lacunas legislativas e das imposições legais para causar prejuízo a outras, né? E nesse caso, assim, tá certo que a gente não pode garantir 100% de que não vai ter incidente nunca mais por conta do projeto de adequação ou que a empresa não vai sofrer mais nenhum ataque hacker, mas, por exemplo, nesse caso específico, os clientes não sabiam nem que esses relatos deles eram guardados em uma nuvem, né, de forma online. Eles pensavam que ficavam só naquele caderninho. Então, vai até naquele ponto que eu sempre falo da transparência, né? O que é que custa você ser transparente com o titular? Tem a história do não é se, é quando acontecer um incidente, né? Como só existe perfeição em Deus, a rigor, em algum momento isso vai acontecer. E é assim, a lei, tanto a GDPR quanto a LGPD, elas são muito felizes em trazer os conceitos de privacidade por padrão e privacidade por design, né? Elas são muito felizes. Por quê? Porque isso aí dá a segurança, né? Ou uma maior segurança de que os critérios, e eu vou mais longe, não só em privacidade e proteção de dados, mas em segurança da informação, né? Que esses critérios são atendidos desde a época do projeto. Ou seja, a gente tem uma capacidade maior de enxergar problemas, tanto de privacidade quanto de segurança, durante toda a fase de projeto. Além de ser mais econômico, porque eu não preciso, depois de algo pronto, entregue, voltar para os princípios para a gente modificar. Então, assim, tratar esses assuntos desde a concepção dos projetos evita muitas coisas que podem acontecer no futuro, como vazamento de dados, por exemplo, né? E outros problemas, né? A gente fala vazamento de dados porque talvez seja a pior coisa que possa acontecer frente à empresa, mas também o pagamento de multas pode viabilizar em alguns negócios, né? Assim como o não uso de base de dados. Então, assim, tanto a LGPD quanto a GDPR se baseiam nesse princípio, é um princípio hoje que pouca gente adota, né? Mas que deveria ser mais disseminado. Tratar as coisas lá no início para que a gente tenha produtos no final mais seguros, mais capazes de responder às necessidades de cibersegurança e de proteção de dados hoje, né? É verdade. Isso aí até me lembra o adágio popular que diz do prevenir para não precisar remediar. É rigorosamente isso. É preciso que você esteja preocupado com o tratamento de dados desde o início. E aí isso me lembrou, Rafael e Luiz, uma questão que é muito importante e me parece sensível, muito sensível, quando nós tratamos de proteção de dados pessoais, que é gente. Ou seja, nós sabemos, sobretudo numa empresa do porte do Apvida, que existe muita gente lidando com dados pessoais dentro da corporação. E aí eu queria que vocês contassem para a gente um pouco da experiência de vocês com a conscientização. Como é que tem sido esse trabalho? Como é que vocês já fizeram, vem fazendo? Se isso é algo cíclico, como é que vocês têm feito isso no grupo? Romulo, acho que o grande desafio hoje é realmente criar a cultura de segurança da informação, né? Uma cultura que impacte todos os níveis hierárquicos e todas as áreas, né? Passando pelo analista, o operador de call center, a diretoria, o presidente, passando ali também pelo conselho. E o Luiz acabou de citar aí um fato muito importante, que é o envolvimento da área de segurança na concepção dos principais projetos e das principais iniciativas da empresa, né? Como ele falou, sai muito mais barato você envolver a área de segurança e proteção de dados na hora que você está tendo a ideia, na hora que você está finalizando ali o escopo do projeto, do que lá na frente você ter que gerar um retrabalho ou até mesmo ter um prejuízo por algum problema que ocorra pela ausência da observância desses critérios. A gente também trabalha aqui a conscientização do nosso funcionário desde o primeiro dia, né? A gente tem
lá naquele que a gente chama de processo de integração. Primeiro dia de trabalho do cara, o cara vai lá no RH e aí ele começa a conhecer a empresa. E lá ele tem um momento específico para olhar segurança da informação e proteção de dados. Isso aí não faz muito tempo, isso foi algo que a gente conseguiu implementar nesse ano e que já vem surtindo efeito. Por quê? Quando você começa a perceber as áreas, os nossos colaboradores, buscando o Luiz, me buscando a equipe de segurança da informação e proteção de dados para poder tirar uma dúvida, dizer, olha, Rafael, eu estou preocupado com esse processo aqui, eu estou achando que a gente não deveria estar coletando esse dado, o que eu faço? Ou então, um cliente tem uma dúvida e eles já estão buscando a gente. Esse é o principal termômetro para que você realmente sinta que a conscientização está começando a permear a empresa. Então, é ação de treinamento, é conscientização, é estar sempre aberto para receber as áreas, conversar, ter muita paciência, realmente agir como uma consultoria no dia a dia, e as pessoas, naturalmente, elas vão começando a absorver isso daí, né? A observar que não deveria estar deixando o papel na impressora, né, com algum dado sensível, a bloquear a tela do computador antes de sair para o almoço. Enfim, a gente vai observando essas atitudes no dia a dia, ao passo que a gente vai fazendo esse trabalho de conscientização. Conscientização e treinamento é um projeto, algo que já era na segurança da informação. Um sistema de gestão de segurança da informação, ele prevê um ciclo PDCA para a implantação de um programa de gestão. E nesse PDCA, a parte de conscientização e treinamento, ela está embutida. Então, isso aí é um ciclo, contínuo, né? Então, a gente nunca deixa de fazer. Como o Rafael bem falou, na integração hoje, a gente já apresenta ao nosso novo colaborador a política de segurança da informação da empresa e os principais pontos, principalmente aqueles que cabem ao usuário, né? Temos um programa em execução ainda de conscientização e treinamento que prevê ciclos anuais, né? E a gente também pretende treinar os colaboradores. Você imagina que hoje somos mais de 30 mil funcionários, né? Então, treinar esse monte de gente, a gente tem que ser bem criativo. É impossível o DPO, ou o gerente de segurança, ou quem quer que seja, estar lá presencialmente para treinar. Então, a gente faz uso de vídeos, a gente faz uso de disparos de e-mails institucionais. A gente também, na nossa intranet, a gente tem uma espécie de blog, onde a gente coloca as normas, a gente fala sobre algum tema específico. A gente está sempre buscando integrar as pessoas nesse contexto da segurança, né? E também uma dica, né? Se é que eu posso dar. O tema segurança hoje, ele tá não só no trabalho, né? Mas na nossa vida pessoal. Então, a gente costuma dizer isso, olha, o que a gente está falando aqui não serve só para o App Vida, serve para a sua vida também, né? Quando você vai pagar aquele boleto que você não sabe de onde veio, quando você vai clicar naquele e-mail daquela promoção imperdível, né, na televisão de R$5.000 por R$2.000. Então, isso faz parte de uma cultura pessoal também, né? Então, tratar isso no âmbito do trabalho, mas também com reflexo na vida pessoal, eu acho que ajuda bastante. Isso que vocês falaram tem muita pertinência, porque é uma educação. Eu costumo dizer que a LGPD nos impõe um novo marco civilizatório. Nós precisamos aprender a lidar com esse novo mundo que bateu a nossa porta e no qual nós já estamos imersos. E aí, meus amigos, nós aqui já nos encaminhando para o final, se nós estivéssemos no programa do Jô, com certeza a plateia reagiria com aquele longo, mas o fato é que nós já conversamos aqui por quase 50 minutos. Eu gostei demais da nossa conversa, acho até que nós poderíamos repetir a dose em outras ocasiões. Isso aqui realmente é instrutivo, a experiência de vocês dois à frente de uma grande corporação enriquece demais esse debate. Então, aqui já fica, primeiro, antes de passar a palavra para as considerações finais de vocês, já fica o meu grandíssimo agradecimento por essa disponibilidade. Eu sei que a rotina é muito complicada e nós estamos aqui aproveitando um horário de almoço. E vou finalizar, porque a mim me deixa muito feliz uma realização recente, para a qual o Arthur contribuiu de forma muito decisiva, que foi uma espécie de revisor, o Plácido também, que está aqui na sala.
Eu acabei de receber esse pequeno regalo, que é um livro que eu tive a ousadia de escrever. Como diz um bom amigo meu, eu cometi um livro, e que trata sobre os fundamentos jurídicos da proteção de dados pessoais e da privacidade. Recebi agora, foi lançado no início da semana passada, e chegou lá em casa agora recentemente, e obviamente os meus amigos Rafael e Luiz ganharão seus exemplares com a devida dedicatória, e também o meu queridíssimo amigo Igor Facó receberá o seu. E aqui fica de novo o meu alegre, também por isso, mas, sobretudo, pela presença de vocês e pela contribuição que vocês dão a nós e à sociedade, de uma maneira geral, de compreender que nós estamos no novo mundo, no novo marco civilizatório e que precisamos nos adequar a eles. Muito obrigado a vocês e a todos os que nos acompanharam até agora. Só complementando aqui a fala do Rômulo, agradeço demais também pela presença de vocês. Live foi muito boa, acho que uma das nossas melhores, né, Rômulo, até agora. Essa experiência prática de vocês contribuiu bastante. E, novamente, agradeço. Sei que o dia a dia de vocês é bem corrido, até por isso a gente teve que fazer uma live mais curta, mas realmente foi muito bom. Muito obrigado, Rafael e Luiz. Quero agradecer também, Rômulo e Arthur, pelo convite. Vocês nos deixaram super à vontade para poder discutir o assunto hoje, com perguntas super pertinentes, e realmente foi muito agregador. É interessante trocar essa ideia com vocês. E aí queria deixar um recado aqui, que a LGPD ela já é uma realidade. Hoje a gente é cobrado pelos nossos clientes, pelos fornecedores, e quem não se adequar realmente vai ficar fora do jogo. É isso. Gente, só agradecer, é uma oportunidade para mim, adoro falar sobre esse tema, e dizer o seguinte: LGPD é um projeto multidisciplinar por natureza, né? Seja ela conduzido por alguém do jurídico, seja ela conduzida por tecnologia, mas é um projeto multidisciplinar. Você não vai conseguir avançar se você não tiver um bom relacionamento, e nós temos um excelente relacionamento com o jurídico, nós temos um bom relacionamento, excelente relacionamento com a TI, a área de projetos, muito importante em nessa organização e orquestração do projeto. Então, vai aqui até o meu muito obrigado aí para todos que estiverem nos assistindo aí. Maravilha, pessoal. Para finalizar de verdade, aqui um último registro para fechar com chave de ouro. Cibele e Rebeca, vocês sabem que sem vocês isso não seria possível. Então, muito obrigado de coração a vocês. Pessoal, valeu demais. Bom almoço para todo mundo. Bom dia. Aproveitem o feriado que está chegando e até a próxima. Obrigado.